para cada um de nós a partir desse momento. Pai, a Tua palavra vai ser ministrada e nós precisamos da revelação do Teu Espírito. Nos ajuda agora, Senhor, a compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em o nome de Jesus aqui oramos e rendemos graças a Ti. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quero trabalhar conosco a partir desse momento em algo que Deus tem colocado para mim, tem me mostrado durante esse ano. Então eu quero compartilhar com a igreja. Eu percorro alguns lugares, estou caminhando com alguns pastores e eu percebo que, dentre muitas ministrações que a gente tem a respeito dessa temática, ela está voltada mais para uma liderança que cuida dos seus discípulos, uma liderança que cuida de uma igreja, uma liderança que cuida das ovelhas, uma liderança que cuida das pessoas. Mas a partir desse momento eu quero tratar com vocês a respeito de características de uma igreja que cuida dos seus líderes. Características de uma igreja que cuida dos seus líderes. A gente vai trabalhar agora algo que é o contrário. É das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo para com essa liderança que Deus formou. Amém? Amém. Então vamos começar abrindo as nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo de número 22, no versículo de número 28. Êxodo 22, 28. A gente tem algumas prescrições sobre as leis. Muitas dessas leis que foram cerimoniais, Jesus cumpriu na íntegra e elas ficaram para aquele tempo. As leis culturais e as leis relacionadas com a sociedade daquela época, ou daquelas épocas, também ficaram para lá. Mas existem leis morais, que elas vão perpassar por todo o tempo nos quesitos espirituais, e aqui está uma dessas leis. No Êxodo 22, 28, a palavra de Deus diz assim: não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Então o que a gente percebe? A gente vive dias de insubordinações às autoridades, de pessoas que elas não respeitam as autoridades, porque as próprias autoridades não se dão respeito para serem respeitadas. E a gente percebe isso nitidamente na nossa sociedade, principalmente no Brasil. Claro que o mundo está tomado dessa falta de reverência às autoridades, dessas desconfianças em relação às autoridades, e muitas dessas autoridades, diga-se de passagem que as Escrituras Sagradas vai dizer que todas elas são instituídas por Deus, seja para o mal ou para o bem. Em Romanos vai deixar isso claro para que eu e você possamos compreender isso. E sempre que uma autoridade ruim se levanta e ela começa a governar, é porque Deus está entrando com juízo naquele povo. E quando a autoridade é abençoadora, ela é algo que está sendo proveniente de Deus também para poder trazer uma saúde e uma prosperidade para o povo. É claro que existem poderes e cargos instituídos por seres humanos que não tem nada a ver com a autoridade de Deus. A gente vai perceber que no Novo Testamento, por exemplo, na hora que Judas Iscariotes morre, eles se reúnem, oram
lançam sortes, porque no Antigo Testamento a cultura era de lançar sorte, e acreditando naquilo, Deus iria levantar alguém para poder substituir, porque Deus é o Deus que muda a nossa sorte, é um Deus que intervém também nesses quesitos de sorteio. Eles acreditavam nisso, lançaram sortes, e aí o nome de Matias vem para substituir o apóstolo Judas Iscariotes. Só que na estrada de Damasco, Jesus se encontra com Saulo e elege Saulo como apóstolo. O que a gente entende nesse pequeno texto? Que depois desse encontro evidente de Cristo com Paulo, Matias não aparece mais em lugar nenhum da Bíblia, não é citado, e não tem mais história nenhuma relacionada com Matias, porque Cristo escolheu Paulo para substituir Judas Iscariotes. É claro que Matias teve importância como apóstolo, certamente ele fez muitos discípulos, abriu igrejas, mas nas Escrituras Sagradas não tem nada relatando a respeito dele. Muito pelo contrário, Paulo, a partir daquele momento, ele é o que mais escreve cartas e todos os direcionamentos para a fundação, organização e funcionamento das igrejas. Louvado seja Deus por essas coisas. Então, nós como seres humanos podemos sim instituir cargos e poderes para as pessoas, mas a autoridade aí somente proveniente de Deus. E a gente se atrapalha muito em relação a poder e autoridade. Poder é quando alguém exerce uma força, e essa força ela pode ser inclusive extrapolada para poder se cumprir aquilo que a pessoa ou o grupo tem interesse. Isso aí é poder. Agora, a autoridade, ela está muito relacionada com a prática de vida. A autoridade está relacionada com aquela unção, aquela escolha proveniente de Deus para que os outros observem, entendam, respeitem e as coisas aconteçam. É claro que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele coloca duas virtudes grandiosas em Jesus: autoridade e poder. No nome de Jesus nós expulsamos demônio. A autoridade para expulsar demônio, mas também o poder de Deus para curar enfermos e expulsar os espíritos malignos. Então, no nome de Jesus, os demônios têm que bater retirada, eles têm que sair por causa do poder de Deus. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que estão ministrando e elas estão curando enfermos, elas estão expulsando demônios. Judas Iscariotes fez isso muito bem, obrigado, mas ele traiu Jesus e depois se enforcou. Isso não quer dizer que ele alcançou a salvação ou que Jesus não operou através dessas figuras. Deus opera até através de uma mula. A mula falou porque o poder de Deus caiu sobre ela. Ela abriu a boca e falou com o profeta Balaão, que estava desviado dos propósitos do Senhor. Então Deus pode usar o poder dele para fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, quando ele quiser, porque ele é soberano. Amém? Agora, a autoridade instituída por ele é diferente. Então a autoridade vai estar muito relacionada com humildade, santidade, busca intensa da presença dele. Isso é autoridade. É claro que quando a gente abre as Escrituras e olha para toda a sociedade, a gente vê um conflito nesses quesitos e nessas posições relacionadas com autoridade e poder, porque o mundo jaz no maligno e a autoridade e o poder mundano é bem diferente de Deus. Se as pessoas quiserem agradar o mundo, vai ser inimigo de Deus. Então aquele que quer ser maior no reino, que seja o primeiro a servir. A autoridade no reino de Deus se dá pela quantidade de serviço, pela excelência no serviço, pela disponibilidade do serviço, por servir. Amor em autoridade no reino é servir. Oh, glórias a Deus por isso. Então, em Êxodo 22, 28, a gente percebe que está dizendo assim:
não amaldiçoe as autoridades do seu povo. Paulo, na hora que está no julgamento no Sinédrio, ele fala contra o sumo sacerdote. E aí um dos sacerdotes vem e esbofeteia ele. É assim que você fala com o sumo sacerdote? E larga o tapão no rosto de Paulo. E Paulo diz: eu não sabia que ele era sumo sacerdote, porque nas Escrituras está escrito para a gente não falar mal, nem amaldiçoar a autoridade do seu povo. Ele reporta as Escrituras sagradas em ele e pede perdão pelo acontecido. Imagine que aquela situação era completamente desfavorável para Paulo e ele teve que usar as Escrituras para poder ser concedido o perdão. É claro que toda aquela situação, a gente não está falando sobre farisaísmo, as políticas, todas as intrigas, mentiras, não é isso que a gente está colocando aqui, mas as características sim de uma igreja que ela cuida dos seus líderes. Não é uma característica de uma igreja oprimida por esses líderes e subserviência aos líderes, mas é uma igreja que cuida desses líderes. E para a igreja cuidar dos líderes, ela precisa ter um exemplo de cuidado. Ninguém vai cuidar do outro simplesmente porque ele acha que deve cuidar. Eu sou enfermeiro e o meu nível de cuidado é muito maior do que uma cuidadora que só estudou as disciplinas básicas para cuidar de alguém. Então o nível do cuidado meu, ele é mais profundo, porque o conhecimento vai fazer com que a gente consiga alcançar a parte emocional, a parte física e inclusive a parte espiritual da pessoa. Quando a liderança ela cuida das pessoas, certamente elas vão colher um cuidado. Só que dentro desse cuidado, temos que ter um cuidado para não descuidar. Olha que português é difícil, não é? Olha que trocadilho da mesma palavra. Temos que ter o cuidado para não descuidar de cuidar de alguém que cuida de nós. É por isso que as Escrituras dizem assim: honra teu pai e tua mãe, como mandamento de promessa. Sim ou não? Para que os dias sejam prolongados e vá tudo bem. E ali, naquele sentido de honra, é respeito, reverência e cuidado, porque os nossos pais dedicaram tempo de qualidade para cuidar de nós. E diga-se de passagem que no meu tempo não tinha essas fraldas de hoje. Outro dia eu peguei a mãozinha da minha mãe, 1,5 m, essas mãos calejadas, foi das fraldas minhas, que não era hoje descartável, dobrou e jogou fora, e a pessoa não joga nem no lixo, né? Você encontra nas ruas fraldas de fezes, sim ou não? Não tem nenhum cuidado de cuidar dos outros, que acha que alguém tem a obrigação de catar o lixo que a gente está jogando na rua, com a fralda de fezes, enfim. E aí eu me lembro que o tempo da minha mãe foi mais difícil, porque ela precisava lavar uma quantidade de fraldas, porque eu ia mamar, defecar e urinar nas fraldas de pano. Só que a gente tinha umas presilhas, e eu era menino, então o cuidado para comigo tinha que ser maior para poder não me beliscar. Não foi fácil para ela. Então a gente precisa reportar alguns marcos antigos para poder a gente ver a respeito desse cuidado com liderança, e daqui a pouco a gente vai ver ali em Hebreus 13:7 a respeito disso. Mas a gente não pode amaldiçoar as autoridades do povo. Então Deus instituiu algumas autoridades. E aí eu quero trazer o que no Novo Testamento está falando de autoridade. É claro que Paulo vai descrever isso em Romanos, mas a gente vai perceber que tem alguns nomes que são próximos, e aí eu já te convido, você que não ouviu ainda a ministração, ou as ministrações, melhor dizendo, sobre autoridades. A gente trouxe diversos estudos nos dias de quarta-feira durante esse ano, e a gente falou sobre as autoridades, e nela tinha lá bispo, pastor e presbítero.
no Novo Testamento, os três vão ter o mesmo conceito e se reporta a mesma situação de liderança, exceto nos quesitos específicos, que aí eu vou fazer um resumo do resumo aqui, que seria uma síntese, para a gente poder se lembrar um pouquinho sobre isso. Então imagine que a gente tem o bispo, é aquele supervisor, é aquele que vai estar observando não só os quesitos relacionados com o pastoreio, mas também vai estar pastoreando líderes e pastoreando pastores. Pronto, sinteticamente falando, seria isso. Os pastores, aqueles que apacentam as ovelhas, que cuidam das ovelhas, que discipulam as ovelhas, que estão com ela no dia a dia, estão vivenciando com ela. É aquele que está cuidando de perto e direto dessas ovelhas. É aquele que tem um relacionamento de amizade, mas um relacionamento também de autoridade e de cuidador dessas almas, dessas vidas. É aquele que conhece a vida da ovelha e a ovelha conhece a voz do pastor. E por outro lado a gente tem os presbíteros, que apesar de também apacentar as ovelhas, esses presbíteros eles têm os detalhes específicos, que é um dom de aconselhar as demais pessoas. E aí quando a gente vê no Novo Testamento esses três nomes, eles são os mesmos, mas para funções específicas em determinado momento também específico de tempo para determinada situação. E então aparece uma outra figura importante no Novo Testamento como liderança, os diáconos, porque agora as viúvas estavam demandando situações e alguns órfãos e algumas pessoas precisavam de ajuda, e esses líderes, pastores, presbíteros e bispos estavam sem muito tempo para cuidar diretamente dessas pessoas, porque eles precisavam se dedicar ao cuidado com a igreja local, ou as igrejas locais, e também a oração e estudo das Escrituras para ensinar as pessoas. E foram levantados ali, primeiramente, homens cheios da presença do Espírito Santo de Deus, capacitados, tementes, e que estavam incumbidos de autoridade proveniente do Senhor, o nosso Deus. E eles eram os diáconos, que significa para nós aqueles que servem. E não são somente servir a ceia, eles servem a ceia, mas eles visitam os doentes, eles atendem as viúvas, eles vão para poder verificar os órfãos, cuidam de famílias. E aí a gente começa a entender que esses líderes, eles estão na igreja local, mas todo o serviço acontece eclesia, fora da igreja. A gente aprende aqui para refletir o nosso aprendizado lá fora. Nós somos a luz da igreja ou a luz do mundo? A luz do mundo. Então tem pessoas que pensam que elas são a luz da igreja local. Elas vêm para o templo e já fizeram tudo porque se dedicaram nos domingos de vir para a igreja local. Mas nós não somos a luz da igreja, nós somos a luz do mundo. Nós nos reunimos para aprender e praticar coisas lá fora, para que o mundo ele fique salgado pela nossa presença. Nós somos o sal da terra, nós não somos o sal das cadeiras. E quando a gente não tem essa perspectiva, essa percepção, a gente começa a não cuidar das pessoas como deveria. E a gente está falando sobre um culto de família hoje. Vamos começar então cuidando da família de Deus, aqueles que Ele instituiu como autoridade da igreja local, as autoridades do povo. Deus instituiu autoridades e nós precisamos cuidar desses líderes. Amém? Abra em Atos 2:42. Mateus, Marcos, Lucas, João.
Atos 2:42. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então a igreja que cuida dos seus líderes, elas se dedicam de alma ao ensino da palavra de Deus, fundamentada no que os apóstolos falaram. Então não é o que alguém diz, não é o que vimos na mídia, mas de acordo com as Escrituras Sagradas, o que os apóstolos ensinaram. O que os apóstolos ensinaram é isso que a gente precisa se dedicar nas Escrituras Sagradas. Então a gente precisa degustar dessa palavra, ingerir essa palavra e fortalecer o nosso espírito com essa palavra. Ela é o nosso alimento, a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito, amém? Então a gente precisa se dedicar de todo o nosso coração ao ensino das Escrituras, a aprender com quem está ensinando as Escrituras para nós corretamente. Porque eu vejo muitas pessoas estão aprendendo as Escrituras Sagradas através de pessoas que não são convertidas. Eu abro as redes sociais e eu vejo pregadores que não são convertidos ensinando a Bíblia e pessoas fazendo votos e campanhas aprendendo com alguém que não é convertido. Ao ensino dos apóstolos. O que foi que os apóstolos ensinaram? Que chegaria tempo que viriam falsos apóstolos. E chegaria tempo que teria falsos profetas. E Satanás opera sinais e maravilhas. Como é que a gente pode discernir se é de Deus ou não é aquela cura? Aquela manifestação demoníaca, o ambiente que não está de acordo com as coisas de Deus, se a gente tiver uma dedicação ao ensino da palavra. Então agora, quando eu olho para esse quesito, que eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, eles tinham um coração ensinável. Tem pessoas que têm um coração não ensinável, duro. Ela vai ouvir 500 vezes a mesma coisa, mas ela não vai aprender e não vai colocar em prática. Difícil coisa é um professor ensinar para um aluno que não quer aprender. Sim ou não? Aí só tem duas situações. Ou faz um trabalho para tirar logo 10 e a gente empurrar para frente, ou faz um trabalho para ele perder e a gente ser demitido. Bem-vindo ao Brasil. O coração nosso precisa estar em si. Como é que a gente sabe que está com o coração ensinável? Se na sua mente já passou aí, poxa, que palavra chata, eu vim aqui receber um aleluia, glória a Deus, saltear, gritar, falar em mistério, dançar. Eu vim aqui porque eu precisava de luzes, de um louvor assim, excitante, mas está um saco, eu estou com vergonha de fora fora. Quer aceitar Jesus agora? Porque nesse tempo aqui não existia essas parnafernalhas e todo o povo estava com o coração em cima das Escrituras. A comunhão, quer dizer, estar reunido com os irmãos, é motivo de satisfação e alegria. Para quem cuidado melhor com os líderes, da gente estar liderando e ver uma igreja em unidade, em paz, em harmonia, em amor.
Não existe nada melhor para o líder do que ele ver uma paz no ambiente. Não disputa de cargos, de posições, de quem é apóstolo, supóstolo, de quem é anjo, quem é arcanjo, quem é querubim, serafim, quem é semideus, quem é diabos, quem é Satanás. Diabos por quê? Porque tem alguns diabos que são diabos na vida dos pastores. Graças a Deus, Deus tem me dado um privilégio nessa casa de oração. Louvo a Deus pela vida de vocês. O partir do pão quer dizer que a igreja estava em tanta comunhão que uns visitavam os outros e se alimentavam na casa dos outros e compartilhavam o dia a dia da vida. Que maravilha! O pastor marcou de ir na minha casa, mas antes do pastor chegar, já passou na semana 5 irmãos. O pastor marcou no sábado e já tinha passado segunda, terça, quarta, quinta. Olha que maravilha! E se dedicava à oração. Uma igreja fortalecida, uma igreja saudável, ela é uma igreja de oração. É uma igreja que dedica tempo à oração. Que ela vem no culto e ela já chega, fala com as pessoas, abraça, porque é bom estar nesse ambiente, mas ela já está de joelho, esperando o louvor começar. Oh, glória! É uma igreja que está orando a semana toda. É uma igreja que ela já está preparada para o culto. Ela já vem cheia de Deus para o culto, e quando ela encontra o irmão, aí é o poder de Deus para aquele que crê. Não é uma igreja despreparada, que vem tropeçando, que não se lembra nem que dia abriu a Bíblia, que oração fez ontem. É uma igreja que vem consagrada, separada para o Senhor, esperando a expectativa de encontrar com os irmãos para cultuar o único e verdadeiro Deus. É assim que a gente cuida dos líderes. Dizer, poxa, Deus é maravilhoso. Senhor, Tu és tremendo. O que o Senhor está fazendo no nosso meio? Uma igreja, quando está reunida, o inferno estremece. Distribuição de dons, um ministrando a vida do outro, os demônios caindo por terra, batendo retirada, as pessoas saindo saudáveis, avivadas e cheias do poder de Deus. Essa é uma igreja que cuida de seus líderes. Não é uma igreja que vem para um comércio. Não é uma igreja de pessoas que eu estou falando, igreja viva, pessoas que vão nos locais comprar coisas, ganhar coisas. E elas ficam passando de local em local de acordo com os serviços prestados em cada denominação. Essa não é uma igreja que cuida dos seus líderes. Aliás, essa não é nem uma igreja verdadeira. Não é uma igreja consumista. É uma igreja dedicada, que conhece as Escrituras, que está em coinonia, em harmonia, em unidade com os irmãos, que conhece os irmãos. É uma família. Ela sabe as dores, os sofrimentos que o outro está passando. É claro que a gente tem afinidades na nossa família consanguínea, a gente tem afinidades, mas isso não tira a beleza da igreja de Cristo, a unidade, a certeza, a convicção que Deus está operando em nós e por nós para a glória dele. É uma igreja que se preocupa um com o outro, é uma igreja cheia de oração. Abre agora em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, você vai um pouquinho para frente, encontra Tessalonicenses, depois de Colossenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, capítulo número 5, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13.
Estou lendo na Nova Versão Transformadora. Quando você abre o YouTube, quando você abre o Instagram, quando você abre as redes sociais, Facebook, você vai lá ver características de uma igreja saudável, características dos líderes saudáveis, características de líderes que cuidam das ovelhas, que cuidam das igrejas, mas características de uma igreja que cuida dos seus líderes. Você não encontra nada. Porque a gente começou a viver num mundo consumista, achando que os líderes foram instituídos por Deus para que a gente possa usurpar, usufruir, ter, reter, absorver. Mas a igreja é um corpo funcionante e um depende e interdepende do outro para esse funcionamento saudável. É um organismo vivo. E o organismo que não está funcionando direito, ele pode ser uma organização, mas vai ser prejudicial. Uma célula que não está funcionando direito, ela é um câncer. Ela é um tumor. Então nós somos um organismo vivo para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. E aqui está falando sobre respeitar. E eu vejo alguns irmãos em Cristo, algumas irmãs, não tendo consideração pelos pastores. Tratam os pastores como colegas. Amigo tem que ter e é amigo. O pastor precisa ser amigo das ovelhas. Precisa conhecer. Mas a autoridade não pode estar misturando com coleguismo. E aí chama o pastor pelo apelido, fala mal por trás dele. Quando Deus olha e não está cumprindo o honrar seus líderes na obra do Senhor, você acha que tem como prosperar dessa maneira? Não prospera não, irmão. Deus trabalha na palavra, não trabalha porque a gente botou um perfume bom hoje, porque a gente se vestiu bem, ou porque a gente pediu perdão a Ele. Ele trabalha no cumprimento da palavra dEle. Amém? Amém? Eu amo vocês, sou amigo de vocês. Eu sou um pastor amigo e quero ser amigo. E aí não tem nada a ver com o nome. Porque às vezes, como é meu nome? Leonardo, se me chamar de Léo, tem algum problema? Não. Agora, aquele que não quer ser chamado pelo próprio nome, ele tem que brigar com os pais primeiro e depois com Deus, porque tem uns que estão tão presos aos títulos que Leonardo não, apóstolo Leonardo, como se tivesse apostolado nos dias de hoje. Desculpe, a rede caiu, continua. Você viu Jesus? Ressuscitou mortos, está fundando a igreja e tomando conta de todos os bispos e presbíteros, está operando sinais e maravilhas. O Brasil está todo convertido de verdade, então você não é apóstolo. Te ama em Cristo, ainda dá tempo de se converter. Oh, glória. Agora, se você tem todos esses quesitos, louvado seja Deus. Mande uma mensagem que eu quero te conhecer. Ore por mim. Líderes na obra do Senhor. Honrar os líderes, irmãos. E eles têm feito o quê? Sacrifícios. Tem pastores, presbíteros e bispos que não dormem direito a semana toda orando pela igreja. Ele pega
o pouco que ele tem das finanças e coloca para investir nas pessoas. Eu estou falando de igreja verdadeira, amém? Eu não estou falando de igrejas falsas. Eu não estou falando de galpões da fé, empresas de fé. Não estou falando do mercantilismo, nem muito menos do capitalismo selvagem, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade comercial e todo mundo já sabe como ganha dinheiro. Mentindo para o povo, gravando uma mensagem 2 horas da tarde dizendo que é 2 horas da manhã e fazendo oração da meia-noite e 3 horas da manhã, que é o horário que tem muito demônio, não é aquele horário das macumbas. É 3 horas da manhã? E vem aí sexta-feira 3, aí vai ser uma loucura de pix. Porque prende as pessoas com a teologia do medo e com a teologia da prosperidade. Pega uma ponta de teologia da prosperidade e uma ponta da teologia do medo, dá um nó cego que não tem marinheiro que tire. Aí a única maneira de desfazer o nó é cortando o laço. Fechar a mão. Corta laço. Pega a tesoura de cortar grama, você já vai para o culto com essa tesoura. Quando começar a cortar o laço, sai de baixo. Eles trabalham, olha aí a continuidade, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Não é um pastor preguiçoso que está acordando segunda-feira, 10 horas da manhã, nem sexta-feira, 2 horas da tarde, colocando a esposa na frente do ministério, respaldando erroneamente a Bíblia, dizendo que a quantidade de mulheres sempre foi maior do que homem, e o cabra safado, que é um cabra, não é ovelha, pegando o dinheiro todo das pessoas que estão trabalhando, inclusive o 13º, com o culto da virada, das primícias que é para dar para o pastor. Pelo amor de Deus, sai desse lugar, irmão. Você vai embora desse lugar. Tem um narcisista aí te roubando. Agora, se seu coração está atraído por isso, é sinal que você está cheio de inveja, vaidade, orgulho, avareza e mentira. Aí teve um feiticeiro, era um mágico na Bíblia, está em Atos. E ele começa a dizer assim: eu vou querer pagar um pouquinho para eu receber esse poder. Aí Pedro repreende ele: Deus vai te matar. Parafraseando, ele vai dizer: olhe para Deus, quem sabe ele concede o perdão. Você não compra a autoridade de Deus não, amado. Os líderes precisam ser líderes de verdade. O que eu estou trazendo é a verdade para que você possa cuidar dos líderes verdadeiros e não perder seu tempo dedicando cuidado para os falsos. E como é que a gente cuida dos falsos? Ouvindo pregações dele, mandando um pix, no desespero da dificuldade. O cara consegue fazer uma PNL, que é programação neurolinguística de hipnose, para a pessoa perder tudo que tem. Existe isso, irmão. Eu estou falando de você cuidar dos verdadeiros líderes. Quem são os líderes verdadeiros na igreja? Bispos, pastores, presbíteros e diáconos. Esse é o corpo principal da liderança da igreja, depois vem os outros. Esses daí é o que estão dedicados na obra do Senhor. Não que os outros não estejam, líderes de departamentos, líderes de alguns ministérios, líderes existem, mas esse é o corpo funcionante que Deus instituiu e ele está no Novo Testamento. Amém? Então vai lá e vasculhe o CPF do seu pastor, procura ele na Polícia Federal, na Receita Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Você não está fazendo isso não? Você é muito corajoso estar aqui na igreja hoje.
Sabe nem quem eu sou, só porque eu me vesti bonito estou falando bem. Coitado do empresário que contrata funcionários sem puxar os antecedentes criminais dele. É o QI. É por isso que eu digo, a gente tem que tomar um cuidado nesse Brasil, nessa Bahia, porque os QIs tiram a autoridade. E aí os contratos vêm em cima de quem indicou, não de quem tinha condições do exercício. Cuide dos líderes verdadeiros. Eu estou convocando vocês da igreja a cuidar dos líderes verdadeiros, a começar da sua igreja local, e cuide dos demais que estão distribuídos nessa cidade, nesse estado e nesse Brasil. Ainda existe líderes verdadeiros entre o povo de Deus. E aí não é pela quantidade de dinheiro, não é pela quantidade de fama, pela posição, pelos estudos de formação teológica, mas é aquele que Deus colocou para o exercício do cargo. Amém? E ele pode falar errado, pode falar alguma coisa que você diga, meu Deus, que palavra é essa? Nem existe no português. Veste sempre a mesma roupa, ou está com a meia de uma cor, camisa de outro, calça de outro. Não interessa, irmãos. Os nossos preconceitos têm que cair por terra e prevalecer o que Deus chamou para exercício. E a gente só tem isso se a gente tiver dedicação à palavra e à oração, porque aí a gente vai estar cheio do discernimento de Deus. Não tem como a gente saber o que é falso, o que é verdadeiro, se não for através do Espírito Santo de Deus, que discerne todas as coisas. Então ele continua dizendo, tem um grande respeito e amor sincero por eles. O amor sincero, tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Os pastores também são seres humanos, erram. Quantas coisas eu errei no início da minha caminhada, já preguei coisa que não era de Deus, me arrependi, confessei na igreja e pedi para que eles voltarem para a gente estudar a palavra de novo, e foi aí que eu entendi que eu não poderia ficar analfabeto funcional, porque eu ia ensinar coisas que não eram de Deus. Então a gente vai precisar se dedicar, mas também vai precisar do cuidado de vocês. Como é que eu vou estudar teologia se vocês agora não ofertam para poder bancar os meus estudos? Ou eu bem trabalho, ou eu bem estudo. Se eu conseguir fazer as duas coisas, eu me alimento de quê? Falando como pastor, essa deve ser a intencionalidade de nós que cuidamos dos nossos líderes. Amém? Amém. Glórias a Deus. Olha só. Tem um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que eles realizam. Então a gente precisa ter uma compreensão agora do que é o trabalho do pastor. Porque se a gente ficar olhando para os falsos profetas e falsos mestres, a gente vai ver que eles não têm trabalho nenhum, a não ser politicagem, mídia e engano. Daí a gente vai querer generalizar achando que todos são assim. E o testemunho da igreja evangélica no país vai ser assim. Antes, quando falava que era pastor, meu Deus. Hoje fala pastor, primeira coisa que o cara pensa, ladrão. Ele não fala, mas ele pensa. É a segunda coisa ele vai dizer. Igual a esses que estão aí na política. Eu quero
mas pode ser todo atrapalhado. E como é que a gente cuida dos nossos líderes que estão em cima disso, irmãos? Abençoando aqueles que são verdadeiros, com todo respeito, com toda sinceridade no coração, e amando eles, ajudando eles no que eles precisam. E vivam em paz uns com os outros. Ainda tem uma coisa, não é para brigar. É porque eu gosto mais do pastor Léo pregando, eu gosto mais de Paulo, eu gosto de Silas, eu gosto de Cefas, eu gosto de Jesus. E é aquela confusão em Corinto. Todos que vão ministrar a palavra que Deus derramou a unção de ensinar, vai ter algo importante para a gente. A gente vai ouvir, vai reter aquilo que Deus está falando com cada um de nós. E as nossas escolhas vão ficar em segundo plano, porque Deus está operando através de uma multiforme graça. Ô glória! Agora você tem mais afinidade para aquele que ensina como eu, para aquele que... Tudo bem, mas a gente precisa também aprender com os diferentes. É uma igreja inclusiva no sentido de equânime. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter paz entre os líderes e os liderados, e entre os liderados e entre os líderes. Porque eu vejo lugares que os líderes estão brigando, competindo entre si para chegar na liderança. Depois que chega na liderança, oprime, porque foi muito tempo oprimido. Então a motivação de chegar na liderança é para fazer tudo que sofreu. A motivação da liderança é servir melhor e com excelência. Vocês que buscam a liderança, então coisas excelentes faz, e vai ter que dedicar mais tempo e servir melhor. 1 Timóteo agora, vá para frente, capítulo 5, versículo 17. Amo vocês, por isso estou falando todas as verdades que estão vindo na minha mente através do Espírito Santo de Deus. Em 5,17 em 1 Timóteo diz assim: lembre-se de seus líderes, ou os presbíteros que lideram bem. Seu trabalho deve receber honra redobrada. Quer dizer, o respeito agora é em dobro. Não é um respeito dobrado. O respeito dobrado é metade, né? Sim ou não? Está dobrado aqui? Olha aqui. Ô irmão, vou te abençoar dobrado. Aí eu falei, não quero meio não, só quero inteiro. Ele está falando de 2 páginas, ó. É dobrado. Português difícil, atrapalha tudo. Essa honra, ela está relacionada com amor, dedicação, oração. Se a gente já orava pelos nossos líderes, a gente precisa agora jejuar, orar de novo e fechar o ciclo do jejum. Muitas vezes sem ninguém saber. A gente precisa dedicar tempo para eles. A gente precisa ser a mão aberta com eles. Nossos líderes estão precisando de alguma coisa, nós somos o primeiro. Então, se a gente tem uma condição financeira melhor, chega lá. Se você não tem, ora mais. Se você pode ser hospitaleiro, acolher. Isso é uma igreja que cuida dos seus líderes. E aí a honra tem que ser redobrada. Só que o mundo vai trazer o seguinte: o cara vai trabalhar 44 horas semanais para receber um salário mínimo. Aí a gente quer trazer isso para a igreja. Miserável homem que sou. Quem pode me livrar desse corpo da morte? O mundo paga dessa maneira. Os líderes não recebem pagamento. De graça a receber,
A gente não recebe salário, não, são prebendas. É aquilo que a igreja pode contribuir e abençoar em dobro. Então, se o mês não entrou nada no caixa, não tem nada. Mas se o mês entrou tudo, ainda está devendo porque não teve o dobro. A gente sempre está devendo alguma coisa para Deus. Diga aleluia. Agora, pastor, tem que prestar conta. Então tem uma diretoria. Ele não é o Papa evangélico. Ele tem uma diretoria que vai observar as contas e vai saber as entradas e as saídas, está notificando, vai mandar para o contador vai dizer, está errado, está certo, é assim, assado. Agora, se eu não tenho interesse de ver nada disso, é problema meu. O que eu não posso é amaldiçoar a autoridade falando por trás daquilo que eu não tenho interesse. Agora, se eles não estão fazendo isso às claras, aí eu estou na igreja falsa, preciso sair, correr. Minha prebenda não pode ser maior que a média salarial de vocês. Eu não posso ter um carro melhor do que todos vocês. Aí vocês precisam cuidar de mim, porque às vezes meu carro precisa de gasolina, senão nem vem para a igreja. Mas para que ninguém se orgulhe dizendo que botou gasolina no meu carro, eu trabalho no plantão. Paulo falou isso. Para que ninguém nunca diga, eu estou fazendo minhas tendas e vendendo. Amanhã eu tenho plantão. Já estou no burnout. 30 anos trabalhando e cada hora aumenta mais, não vou me aposentar nunca. Eu queria estar fazendo o que agora, irmão? Ir para casa, descansar, passar a segunda-feira orando por cada um, apresentando para Deus. Sim ou não? Mas eu tenho uma outra missão. E não estou cobrando de vocês, porque eu entendo que é assim. Agora, para um colega dizer que é pastor e está acordando amanhã 11 horas da manhã e botando a esposa 6 horas na roda de oração, expulsa que é demônio. Cuidem dos seus pastores verdadeiros, amém? Devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, porque tem alguns pastores que eles têm o dom de ensino, de mestre. Então agora vai ter que redobrar, por isso que a palavra é essa, porque a gente já dobrou e agora é 4 vezes. Porque ele tem o dom de ensinar, esmiuçar a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que pregam, outras ensinam com facilidade. É porque a dádiva vem de Deus e a gente precisa entender como corpo de Cristo que a gente vai dobrar e redobrar. É quadruplicar. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver em 4. Quem foi que falou isso? Zaqueu. Entendeu ali? Os 4, por quê? Eu fiz alguma coisa errada aí, atingi os líderes, vou pagar 4 vezes. Então aquele que está dedicado ao ensino, irmãos, a gente precisa pagar em dobro. Então, se você vê um pregador que ele não vai trazer nunca uma mensagem expositiva, fuja. Não conhece as Escrituras. O que é mensagem expositiva? Explicar versículo por versículo dentro do contexto. Claro que pode ter uma pregação temática, como eu estou fazendo agora. Trouxe um tema, estou discorrendo através de versículos. É bênção para a gente aprender. Mas não pode ser o tempo todo pregação dessa maneira.
Porque o dom de mestre é para esmiuçar a palavra e a doutrina fixar nos nossos corações. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E agora eu abro as redes sociais, o cara fala um versículo e ele roda tudo e nunca mais eu sei cadê aquele versículo. Para que abrir a Bíblia? Para falar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. E ainda fala coisas que não tem nada a ver com nada. Inclusive que o devorador, o migrador e o cortador vai pegar pesado com aquele que não trouxer as primícias na virada. Não estamos em época de gafanhoto, na nossa cidade não tem, não fique com medo de qualquer coisa, você compra inseticida que mata tudo, viu? E a gente já mata esses gafanhotos tudo, porque não tem nada a ver com demônio. Amém, Deus? Hebreus 13:7, vamos para frente. Uma igreja que cuida dos seus líderes é uma igreja que lembra-se de seus líderes, que eles ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Para a gente chegar aqui, alguém teve que ensinar a palavra de Deus para nós, e nós somos gratos a Deus pela vida desses líderes. Se eles continuaram imaturos e a gente amadureceu, ficaram para trás, louvado seja Deus, porque eles naquele tempo que a gente era menos que hoje, naquele tempo que nós éramos bebês e eles eram pré-adolescentes para adolescentes, nós aprendemos e fomos cuidados por Ele, somos gratos a Deus. Se eles não quiseram amadurecer, é com eles, mas nós somos gratos a todos os líderes que nos ensinaram a palavra de Deus, somos missionários do Senhor na face da terra. Amém? Isso não quer dizer que a gente vai andar com eles, estar com eles, mas nós nos lembramos do que Deus fez através da vida deles. Glórias a Jesus por isso. Amém? Então tem algumas coisas que em governos desgovernados são boas, não é? E a gente se lembra dessas coisas. Agora, ele termina dizendo: e esse resultado fez com que a gente seguisse o exemplo de fé. Aí Paulo diz assim: olhem para mim e sigam o meu exemplo. E daí tem muitas pessoas seguindo exemplos daquilo que o coração está inclinado. Bens materiais, riquezas, ficar nessa terra. Outros não. Então a gente cuida dos nossos líderes quando a gente se lembra do que eles nos ensinaram e a gente segue o exemplo melhor da fé. A convicção da fé. Sigam os bons exemplos de fé nessa liderança. Caminha aí para Hebreus 13:17. Você está no 7, você vai para o 17. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. Aí eu discordo de você, pastor. Não tem problema, se você fizer o que eu estou falando, você pode discordar à vontade. O problema não é discordar, é fazer o que diz. Conseguem compreender isso? Porque nós pensamos diferente. Ah, pastor, Deus me mostrou isso, então é você que vai liderar. Porque Deus mostrou para quem? Foi para mim? Não, foi para você. Então você, a partir de hoje, começa a trabalhar nesse departamento na frente. Não, pastor, eu só estou vendo que... Então Deus não revelou. Você acha que Deus ia revelar para o desocupado preguiçoso? Deus só trabalha quem está com a agenda cheia. Porque Ele sabe que vai dar conta.
num tempo onde não tem. Às vezes Deus mostrou, mas não é o tempo de acontecer. Deus mostrou para Isaías que Jesus viria 700 anos depois. Vocês nem riem. Mostrou, então vamos orar e vamos esperar o Kairos. É o tempo nosso, Cronos, com o tempo de Deus para acontecer em autoridade e poder para a glória dele. Agora você tem que ter acesso a conversar com o pastor, porque se você congrega numa igreja que você tem que marcar gabinete, é só daqui a uma semana, faz o Pix. Aqui são 80 congregando. Se eu for ver cada um por dia, eu só vou ver minha esposa no 81º dia. Sim ou não? O cara quer ter 8.000 e não quer colocar diversos pastores para cuidar do rebanho, porque a visão dele é o quê? Episcopal, papal. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e não é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo assim: obedeçam seus líderes. Muitas vezes, irmãos, a gente fala alguma coisa, não é para ir de encontro ao que você quer, é para que você não caia em apuros e não pereça, porque Deus já está nos mostrando à frente. Então, uma vez chegou uma moça para mim e falou: pastor, eu vou me casar. Eu falei: que bênção. Aí ela disse: mas o varão não é da igreja, não. Aí eu falei: não, é de qual igreja? Ele não congrega, não é convertido. Eu falei: então está repreendido esse casamento. Como assim? Já está tudo certo, pastor? Eu falei: julgo desigual, nada. Fica obrigado comigo, sumiu. Depois aparece: pastor, ore por mim, o homem me bate, eu estou para me divorciar, com medo, vou ter que sair da cidade. Eu que vou orar? Eu tenho um bocado de gente para orar. Peça ao seu pastor que falou que era para casar. Mas para que você não saia sem a bênção de Deus, Senhor, tem misericórdia e leva ela logo para o céu, para ela não ficar dessa maneira. Obedeça aos seus líderes, irmão. Eu tenho dúvida das Escrituras Sagradas. Você tem um pastor que é mestre nas Escrituras, é estudioso nas Escrituras. Você vai tirar dúvida com um vizinho que é ímpio. Vai levar as demandas para um psicólogo não convertido. Vai dar certo. (13:17) na parte B: deles motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria a vocês. Vocês precisam dar motivo para a gente estar trabalhando com bastante alegria. E essa alegria aqui está reportada no dia que chegar lá no céu e a gente apresentar as pessoas, os discípulos, a igreja, o corpo de Cristo, as ovelhas. E lá não vai ser surpreendido que essa pessoa não está salva. É isso que essa mensagem no versículo 17 está dizendo. Mas também pode ser literal. A igreja que cuida dos seus líderes precisa trabalhar de forma que os pastores, os presbíteros, os diáconos, os bispos, eles fiquem regozijados, jubilosos, porque isso repercute no cuidado para contigo. É a lei da semeadura, recebendo em dobro para a glória de Deus. E para finalizar, 1 Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5 diz: da mesma forma, vocês que são mais jovens, e aí não é só aquele que é mais novo de idade, é aquele que é
mais novo na conversão, mais novo na maturidade espiritual, que muitas vezes se converteu há 30 anos, mas continua um bebê na fé. Aceitem as autoridades dos presbíteros, quer dizer, dos líderes. Aceitem, vocês que são mais jovens. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento com os outros. Aceita a autoridade, mas com humildade. Então, uma igreja que cuida dos seus líderes é uma igreja de pessoas humildes. Ela não quer ser maior do que ninguém, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E a gente então precisa se revestir de humildade no relacionamento uns com os outros. Uma igreja que cuida dos seus líderes é uma igreja dessa maneira saudável, sadia, cheia de saúde, para dar e compartilhar para a glória de Deus. E aí nesse momento eu quero chamar os diáconos que estão presentes na igreja. Diaconisa Alice, diácono Josivaldo, diácono Ezequiel, diaconisa Lucélia, presbíteros Theo e Manu, venham aqui. Levanta, toma teu leite e anda. Venham cá para a gente poder orar. Está faltando a pastora Eva, que deve estar vindo com as crianças. Nem sei se ela já passou aqui, tá? Não? É. Nós vamos orar por essa liderança. Está no culto da família e a família precisa começar cuidando dos